Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luiz Rafael, sou acadêmico do curso de Administração e estou no terceiro período. E estou aqui na FEMAF juntamente com a minha equipe, né, que é composta por mim, pelo Liedson, pelo Paulo Herbert e pelo Naubert, para fazer uma entrevista com alguns profissionais responsáveis por alguns setores e departamentos da instituição, para que assim possa ser sanada algumas dúvidas em relação ao nosso trabalho, né, que foi passado pelo nosso professor Diego Siqueira, que é responsável pela disciplina Administração de Sistema da Informação. E nós estamos aqui para fazer essa entrevista com algumas pessoas. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luiz Rafael, sou acadêmico do curso de Administração e hoje eu estou aqui juntamente com a minha equipe para fazer uma entrevista com o professor Janiel, que é um dos responsáveis pelo departamento financeiro aqui da instituição da FEMAF. Eu vou pedir primeiramente para ele estar se apresentando e depois a gente vai estar fazendo algumas perguntas para tirar algumas dúvidas em relação à gestão financeira da instituição. Por favor. Boa noite, me chamo Janiel Moraes, eu faço parte do setor financeiro aqui da instituição FEMAF. Professor Janiel, como foi falado, a gente está aqui com algumas dúvidas em relação ao sistema de gestão financeira da FEMAF, né? A primeira pergunta que nós queremos fazer é se a instituição possui um sistema de gestão financeira. Sim, a gente possui um sistema de gestão financeira que chamamos de GFLEX. GFLEX. A segunda pergunta é a seguinte: o sistema de gestão financeira da instituição ajuda a controlar bem as contas da faculdade, como pagamentos e recebimentos? Sim, porque a gente trabalha em conjunto com o Banco do Brasil, né, com a emissão dos boletos, e os alunos já fazem esse pagamento através dos boletos, e os boletos bancários são gerados através dessa gestão financeira. Certo. A terceira pergunta é a seguinte: o sistema ele facilita o acompanhamento do fluxo de caixa e da inadimplência dos alunos? Sim, ao final de cada mês a gente consegue emitir um relatório da quantidade de alunos que pagou, quem é que está inadimplente, a gente tem esse controle através do sistema. Certo. E o senhor acha que o sistema ele evita erros e retrabalho nas tarefas financeiras do dia a dia da instituição? Sim, é bem mais ágil do que fazer tudo manual, né? Porque antigamente a gente recebia tudo manual e hoje em dia a gente faz a emissão dos boletos e os alunos conseguem pagar esses boletos nas casas lotéricas ou através de aplicativo, que facilita muito. Certo. Para finalizar, em comparação com métodos antigos, como planilhas ou papel, o que melhorou com o uso do sistema atual? Melhorou bastante porque a gente consegue fazer o movimento balancete no final de cada mês, semestre, anual, através do próprio sistema. A gente ainda trabalha com a planilha manual porque a gente precisa fazer um comparativo com o sistema também. Então o sistema facilita porque durante o dia, no final do dia, ou no final da semana, ou anual, ou mensal, a gente consegue emitir os relatórios de entrada e saídas. Certo. Então a gente agradece pelas dúvidas respondidas pelo senhor e é isso. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, professor. Até mais. Boa sorte aí, gente. Obrigado. Então, pessoal, a gente está agora com o professor André, né, que é o responsável pelo TI, tanto do EAD, da Educação à Distância da instituição, como também suporte de alguns sistemas também da instituição da FEMAF. Então, eu vou pedir primeiramente para ele se apresentar e depois a gente vai estar dando prosseguimento com as perguntas. Por favor. Certo. Então, primeiramente, boa tarde, boa noite a todos, né? Eu me chamo André Barreto, eu sou graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Maranhão e atualmente eu atuo aqui na FEMAF tanto como TI como professor, certo? Tá. Então, professor André, como eu falei, a gente tem algumas dúvidas em relação a sistema de gestão e o nosso professor nos escalou para a gente estar fazendo um estudo de caso, escolhendo uma empresa, e a gente escolheu a nossa instituição, que é a FEMAF, para tirar essas dúvidas e essa
satisfação. Então, a primeira pergunta é a seguinte: o sistema de educação à distância, ele permite acompanhar se os alunos estão participando de aulas e entregando as atividades no prazo correto? Certo, interessante. Então, sim, nós utilizamos atualmente o Moodle, né? Então, o Moodle é um sistema de aulas online que é amplamente utilizado em todo o mundo, tá? Um sistema base. Então, eu diria que 95% a 98% das instituições que oferecem o EAD, elas utilizam como base o Moodle, né? E nós, né, na nossa instituição, a gente utiliza o Moodle e sim, no Moodle você consegue ter um acompanhamento até em tempo real, né, dos alunos que estão aí fazendo as atividades, respondendo os fóruns, enfim. Você consegue ter esse acompanhamento, tanto das atividades também, quanto das notas, né, das métricas de avaliação. Certo. E o sistema, ele possui ferramentas para interação entre alunos e professores, como fóruns e chats? Sim, sim. Então, as atividades o professor escolhe, né, qual atividade fica mais a critério. Uma dessas atividades é o fórum, né? Justamente o fórum, o professor pode ali estar em interação com os alunos, coloca ali uma pergunta, uma discussão sobre a disciplina. Também possui ferramentas de aulas síncronas, né? Então, se o professor desejar fazer aulas online com os alunos, também há ferramentas que possibilitam isso. Tá. E o sistema AVA, ele atende de forma satisfatória as necessidades pedagógicas da instituição? Sim, atende. Então, os professores eles têm ampla liberdade, né, para colocarem os materiais que desejarem, as atividades que desejarem. E os alunos também possuem uma liberdade muito grande, né, de responder as atividades aí nos seus prazos, né. Então, assim, a gente consegue... Atualmente, a gente está muito satisfeito, né, com a nossa capacidade pedagógica através do AVA. Tá. E quais são os principais desafios enfrentados pela FEMAF hoje, né, em relação ao uso do AVA na instituição? Então, assim, eu vou elencar dois principais desafios, né, que nós temos. O primeiro é um desafio de infraestrutura. Então, nós não temos uma infraestrutura própria, né, que permite para nós hospedarmos o AVA aqui, né? Então, a gente fica dependente de uma empresa, né, que é de outro estado, que faz essa hospedagem para a gente. Então, eventualmente, quando tem um problema um pouco mais sério, a gente fica um pouco dependente deles para resolver. O outro problema é com relação aos alunos, né? Então, muitos alunos possuem dificuldade, né, de acessar esses sistemas, às vezes não têm um conhecimento muito grande de informática, isso atrapalha um pouco. Entendi. Então, agora as perguntas que eu irei fazer é referente aos sistemas de modo geral da instituição. Os sistemas utilizados, né, dos diferentes setores e departamentos da instituição, eles são seguros, estáveis e bem integrados? Sim, eu posso dizer que eles são tanto estáveis, né, quanto seguros. Por quê? Porque nós utilizamos um sistema acadêmico que ele abarca todas as áreas, tanto financeiro, quanto pedagógico, quanto administrativo. Então, hoje, através do sistema acadêmico que nós utilizamos, nós conseguimos ter uma visão holística da instituição, né? Nós podemos ter esses desempenhos. Tá. Há um monitoramento contínuo e manutenção preventiva nos sistemas? Tá. E, como eu já citei, como nós não temos essa infraestrutura, né, para guardar esse sistema aqui, né, para hospedar esse sistema aqui, uma empresa terceira, né, faz a hospedagem, só que eles sempre estão atualizando a gente com essas políticas de segurança, né? Então eles sempre deixam a gente tranquilo com relação a isso, né, com os indicativos, né, que eles fazem para manter tanto os dados, né, dos alunos quanto da instituição seguros. Então, para finalizar, a equipe de tecnologia da informação da instituição, a instituição, na verdade, ela possui uma equipe própria ou é terceirizada? Eu posso dizer que é mista. Então, nós possuímos aqui uma equipe de TI, né, que seria eu e o Hudson também, que é um TI da instituição, mas relacionado à parte de hardware, né? Mas nós também possuímos pessoas que são os representantes dessas empresas, né, que fazem gerenciamento disso, né? Então, sim, é uma equipe mista, né? Nós possuímos aqui, mas também possuímos pessoas de fora que fazem o gerenciamento desses recursos tecnológicos. Tá, então, professor André, a gente agradece pelas dúvidas que foram sanadas. E é isso, muito obrigado. Obrigado, agradeço. Obrigado, professor. Não, Então, pessoal, dando prosseguimento à nossa entrevista, nós estamos aqui com o professor Edilson, que é secretário acadêmico aqui da instituição da FEMAF, e ele vai estar respondendo algumas dúvidas e algumas perguntas que a gente preparou, né, em relação ao setor acadêmico da instituição. Então, primeiramente, professor Edilson, eu peço que o senhor se apresente aos nossos colegas e ao nosso professor. Tá, boa noite, eu sou o professor Edilson Oliveira também. Eu sou o secretário acadêmico da instituição e o pesquisador institucional. Tá.
Professor, a gente tem algumas perguntas básicas referente ao setor acadêmico. A gente está fazendo a apresentação de um trabalho que está tratando sobre sistemas, né? De modo geral, gestão de sistemas. E a primeira pergunta é a seguinte: os alunos eles conseguem acessar informações com facilidade, como boletins, boletos e informações necessárias e úteis através do sistema acadêmico da instituição? Sim, hoje nós utilizamos o sistema GFlex da Infogênesis. O aluno, para ele ter acesso ao boletim, ao histórico, aos boletos financeiros, basta ele estar sendo efetivamente rematriculado. Desde que o aluno realize a rematrícula ou matrícula na instituição a cada semestre, pela área do aluno, ele consegue visualizar e acessar todos os serviços que tem lá disponível no link e no sistema. Certo. E os professores e coordenadores de cursos, eles conseguem acompanhar de forma clara as notas e o desempenho dos alunos pelo sistema acadêmico da FEMAF? Sim, da mesma forma que tem lá no site a área do aluno, tem a área do professor. Na área do professor, ele pode registrar todas as notas, todas as aulas, registrar a frequência do aluno, ele pode colocar planos de ensino, todo o material complementar de estudo que ele vai utilizar em sala de aula, ele pode estar alimentando dentro do sistema, assim também como os coordenadores. Os coordenadores, eles têm uma função de apenas visualizar, eles não conseguem interferir e nem entrar dentro do sistema do professor, mas ele, com a senha de coordenador, ele consegue visualizar todos os relatórios. Tipo, ele sabe se o professor registrou a aula, se ele registrou a frequência, se ele está em dia com toda a parte de registro de notas e frequência. Certo. E é possível fazer matrícula e rematrícula totalmente online, tanto para alunos veteranos quanto para os novos alunos, através do sistema acadêmico da instituição? Olha só, o sistema ele tem essa ferramenta para fazer tanto matrícula quanto rematrícula. A matrícula não, porque a matrícula o aluno precisa vir presencialmente, trazer toda a documentação para a gente fazer aquele primeiro acesso do aluno. A rematrícula, o sistema ele permite, porém, ele trava em algumas situações, quando o aluno tem pendência de reprovação de alguma nota, ou qualquer pendência que ele tenha na sua vida acadêmica, para aquele aluno especificamente o sistema não abre, aí tem que ser presencialmente. Certo. Então, para finalizar com a última pergunta, em comparação com métodos antigos, como planilhas ou papel, o que melhorou com o uso do sistema atual? Sim, é inconfundível. A gente, quando se fala do sistema, em 2019, quando eu entrei na instituição, a gente ainda utilizava o histórico manual, a frequência manual, e aí desde 2019 que a gente implantou, na verdade, o sistema, como em questão de segundos a gente visualiza qualquer relatório, qualquer informação que a gente quiser sobre a instituição, o sistema veio para facilitar a nossa vida. Certo, então a gente agradece, professor Edilson, pelas perguntas que foram sanadas e muito obrigado. Disponha, fique à vontade.